Vamos dar início ao nosso curso sobre sepse e nada melhor do que iniciar o nosso curso do nosso aplicativo Sepsis Pro, entendendo por que nós devemos estudar sobre esse tema, né? Primeiramente, né, as definições do Sepsis 3, que são as definições mais atuais que a gente mantém até hoje. A sepse ela é definida como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do organismo à infecção. E por que sepse é um tema tão importante? A sepse é uma emergência médica, é uma síndrome clínica que tem alta mortalidade, mesmo em países com sistemas de saúde avançados. E, além de ser uma doença, uma síndrome clínica de alta mortalidade, os sobreviventes, as pessoas que sobrevivem a um processo infeccioso com sepse, frequentemente apresentam sequelas graves, sejam elas sequelas físicas, psicológicas ou até mesmo econômicas. Para vocês terem uma noção, existem mais de 50 milhões de casos de sepse identificados no mundo todo. Desses 50 milhões, 11 milhões de pacientes morrem por sepse. E, falando de dados aqui no Brasil, a gente teria uma mortalidade de cerca de 50% a 60% de pacientes com sepse que morrem no Brasil. Então, mais da metade das pessoas que são identificadas com sepse aqui no Brasil, elas vêm a falecer por conta da sepse, que daria uma estimativa de mais ou menos 240 mil mortes em UTIs brasileiras por ano. Essas 11 milhões e desses 11 milhões de óbitos, dariam média mais ou menos que a cada 3 segundos uma pessoa morreria de sepse no mundo. E todos esses óbitos, essa morbidade, todas essas sequelas, isso gera um grande impacto econômico e social. Existem custos econômicos diretos, sejam por longos internamentos hospitalares, uso grande de questão de recursos de UTIs, como também custos indiretos, como perda de produtividade dos pacientes que sobrevivem à sepse, a questão dos próprios cuidadores, de pessoas que precisam ficar deslocadas para cuidar dessas pessoas com sepse. E a gente sabe que esses pacientes com sepse têm reinternações frequentes, tanto por processos infecciosos como por outras descompensações de outras comorbidades. E melhorar o atendimento desses pacientes com sepsis melhora tanto a mortalidade como a sobrevivência desses pacientes. Esse estudo dessa figura ilustra bem. São 3 grupos de pacientes que foram comparados. Essa linha vermelha, vocês podem ver na tela, no primeiro grupo, foram os pacientes que completaram todos os itens do pacote da primeira hora em 1 hora. O segundo grupo, nessa linha azul, seriam os pacientes que completaram os itens do pacote da primeira hora entre 1 hora e 1 hora e meia, entre 1 e 3 horas. E o grupo 3 seriam os pacientes que não completaram pelo menos um dos itens do pacote do tratamento da sepse. Então, vocês veem a diferença importante de sobrevivência, de mortalidade desses pacientes quando eles não completam os itens do pacote da primeira hora. Se vocês prestarem atenção, o primeiro e o segundo grupo, eles até igualam depois de um tempo a questão da sobrevivência em 90 dias, mas o grupo que não completou os itens do pacote da primeira hora, eles têm uma diferença importante de mortalidade em comparação com esses outros 2 grupos que conseguiram completar os itens do pacote da primeira hora. Então, resumindo, por que nós devemos estudar sobre esse tema? É uma síndrome clínica de alta prevalência, existe uma mortalidade ainda elevada, cerca de 20% entre as causas globais da sepse. Existe uma falta de treinamento e padronização no manejo. A gente sabe que, apesar de a sepse ser uma síndrome grave, que traz morbidades importantes, existem entre os profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, falta de conhecimento sobre o diagnóstico e manejo adequado desses pacientes com sepse. E o reconhecimento precoce depende justamente desse conhecimento e de treinamento prático. E, falando sobre a população em geral, a população ela não conhece sobre esse tema, sobre a importância desse tema. Daí a importância de conscientizar tanto os profissionais de saúde para que eles possam conscientizar a população também,
para que eles possam conhecer sobre esse tema, sobre a importância desse tema. Essas foram as nossas referências, e eu espero que vocês tenham gostado da aula, e a seguir nós vamos discutir sobre a questão das definições de sepsis, as definições antigas, das primeiras definições sobre sepsis, e agora as definições mais atuais da última diretriz do Surviving Sepsis Campaign.